Agências reguladoras, pontos fundamentais. As agências reguladoras desempenham um papel essencial na administração pública contemporânea, principalmente em setores estratégicos da economia e em atividades que demandam regulação técnica e especializada. Essas entidades são autarquias de regime especial criadas para disciplinar, normatizar, fiscalizar, em alguns casos, arbitrar conflitos em áreas de grande relevância pública, como energia, telecomunicações, saúde e transportes. Sua atuação está diretamente vinculada à necessidade de garantir o equilíbrio entre os interesses dos consumidores, das empresas e do próprio Estado. A principal característica que distingue as agências reguladoras das autarquias tradicionais é o alto grau de autonomia que elas possuem. Essa autonomia é fundamental para que possam atuar de maneira imparcial, técnica e independente em relação a pressões políticas e econômicas. A autonomia das agências reguladoras se manifesta em três dimensões principais: administrativa, financeira e decisória. Na prática, isso significa que elas têm liberdade para gerir seus recursos, definir suas prioridades e tomar decisões sem interferências diretas de outros órgãos governamentais. As agências reguladoras surgiram em um contexto de transformação do papel do Estado. Com a reforma administrativa e a privatização de diversos serviços públicos nas últimas décadas, tornou-se necessário criar mecanismos de regulação que garantissem a continuidade e a qualidade dos serviços, além de proteger os direitos dos usuários. Assim, mesmo em setores onde o Estado deixou de atuar diretamente, como telecomunicações e energia elétrica, ele continua presente por meio das agências reguladoras. Um exemplo clássico é a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, criada para regular o setor de telecomunicações após a privatização do sistema Telebrás. A Anatel define regras para a operação das empresas privadas, estabelece padrões de qualidade e tarifas, além de resolver conflitos entre os consumidores e as operadoras. Outro exemplo é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que regula o mercado de energia, estabelece tarifas e fiscaliza a atuação das concessionárias. A atuação das agências reguladoras é regida por princípios como imparcialidade, transparência e eficiência. Elas devem buscar o equilíbrio entre os interesses dos agentes econômicos e os direitos dos consumidores. Por exemplo, em casos de reajustes tarifários, as agências precisam assegurar que as empresas obtenham retorno suficiente para manter seus investimentos e operar de forma sustentável, mas sem onerar excessivamente os usuários. Outro ponto fundamental é o caráter técnico de suas decisões. Diferentemente de outros órgãos da administração pública, as agências reguladoras contam com equipes altamente especializadas, compostas por técnicos e profissionais de diversas áreas. Isso garante que suas decisões sejam fundamentadas em critérios objetivos e científicos, o que é crucial em setores complexos como o transporte aéreo e a regulação de medicamentos. As agências reguladoras também possuem poder normativo, ou seja, podem editar regulamentos e normas técnicas que complementam a legislação. Essa capacidade é importante para lidar com a dinâmica dos setores regulados, que frequentemente enfrentam mudanças tecnológicas e de mercado. No entanto, esse poder não é absoluto. As normas editadas pelas agências devem respeitar os limites legais e podem ser questionadas no judiciário caso contrariem a legislação ou os direitos fundamentais. Um aspecto relevante das agências reguladoras é a relação entre sua autonomia e o controle estatal. Apesar de sua independência, elas estão sujeitas a mecanismos de controle externo, como a fiscalização exercida pelos tribunais de contas e o acompanhamento pelo poder legislativo. Esse equilíbrio entre autonomia e controle é essencial para garantir que as agências atuem de maneira ética e eficiente, sem se desviar de suas finalidades institucionais. Além disso, as agências reguladoras frequentemente exercem funções de arbitragem e mediação, resolvendo conflitos entre empresas do setor e entre essas empresas e os consumidores. Um exemplo é a atuação da Anatel em disputas sobre interconexão de redes de telefonia, em que a agência precisa assegurar condições justas para todas as partes envolvidas. Outro ponto que merece destaque é o papel das agências reguladoras na atração de investimentos. Ao estabelecer regras claras e estáveis, elas criam um ambiente de segurança jurídica que incentiva investidores a aplicarem recursos em setores regulados. Por exemplo, no setor de energia, a atuação da ANEEL é crucial para garantir que empresas invistam na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sabendo que há regras bem definidas para retorno do capital investido.
Apesar de sua importância, as agências reguladoras enfrentam desafios significativos. Um deles é a necessidade de manter sua independência em um ambiente político frequentemente marcado por pressões e interesses conflitantes. Além disso, a complexidade de muitos setores regulados exige que as agências estejam constantemente atualizadas, o que demanda investimentos em capacitação técnica e tecnológica. Outro desafio é o de comunicação com a sociedade. As decisões das agências reguladoras, muitas vezes técnicas e complexas, podem ser de difícil compreensão para o público em geral. Por isso, é fundamental que elas adotem práticas de transparência e dialoguem com os cidadãos, explicando o impacto de suas decisões de maneira acessível. Um exemplo emblemático da importância das agências reguladoras pode ser observado na área da saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem um papel crucial na aprovação de medicamentos, vacinas e alimentos, garantindo a segurança e a qualidade dos produtos consumidos pela população. Durante crises sanitárias, como a pandemia de Covid-19, a atuação da Anvisa foi determinante para avaliar a eficácia e a segurança de vacinas em tempo recorde. As agências reguladoras também são responsáveis por enfrentar dilemas éticos e sociais. No setor de transporte, por exemplo, elas devem equilibrar a necessidade de tarifas acessíveis com a sustentabilidade financeira das empresas. Já na área ambiental, as agências reguladoras precisam conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais, como ocorre com a Agência Nacional de Águas, ANA. Por fim, as agências reguladoras são instrumentos indispensáveis para o bom funcionamento do Estado contemporâneo. Elas representam um modelo de administração pública descentralizada, técnica e eficiente, capaz de atender às demandas de setores estratégicos complexos. Ao mesmo tempo, elas precisam enfrentar os desafios da modernidade, mantendo sua independência, atualizando-se constantemente e promovendo a transparência em suas decisões. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!